Tantas crianças em nossa igreja, louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, nós leremos do versículo 1 até o versículo 10. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, numa figueira brava, a fim de ver quem era Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. E Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez aqui diante da Tua Palavra, rogamos ao Senhor, meu Deus, que faças o milagre que somente Tu podes fazer, de que esta mesma palavra alcance o coração de todos e de cada um que está aqui presente. Fala, Senhor, ao coração da Tua igreja. Fala, Senhor, porque os Teus servos ouvem. Que todos os que estão aqui, meu Deus, sejam defrontados com a Tua palavra, e que a boa vontade do Senhor se revele a cada um. Que todos os desígnios dos corações, ó Deus, sejam revelados nessa noite. Que a boa vontade do Senhor se cumpra para a Tua própria honra, glória e louvor, para a glória de Deus nosso Pai. É em nome dEle que oramos, pela fé agradecemos. Amém. Quando Zaqueu se encontrou com Jesus, é o título da mensagem de hoje. De acordo com o texto que nós acabamos de ler, nós temos pelo menos aqui 5 convicções. Quando Zaqueu se encontrou com Jesus, em primeiro lugar, Zaqueu sentiu-se atraído por Jesus. Olha o que diz aqui o texto bíblico, versículo 1 a 3. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, é importante que eu lhe diga, pode deixar o texto aqui, o chefe dos publicanos seria o equivalente hoje a um secretário de Estado da Fazenda, a um ministro da Fazenda, o antigo ministro, secretário de Economia, o responsável pela regulação dos recursos, por saber o que seria designado para que área. Seria meio que uma área tributária, de arrecadação tributária. Então imagine, ainda mais num contexto como o nosso, de Brasil, que a gente sabe que trabalha entre 3 a 4 meses por ano, só para pagar impostos, para pagar tributos, o quanto que a gente fica frustrado às vezes com isso, porque se tivesse um retorno satisfatório, a gente sente que não tem, porque sempre você tem que suplementar, você está pagando ali uma carga tributária altíssima, mas tem que, por sua parte, fazer a sua segurança, tem que botar uma cerca elétrica, tem que botar uma serpentina, uma concertina no muro, tem que botar vídeo monitoramento, tem que ter o guardião na rua apitando, a gente banca as polícias, civil, militar, etc., a gente gosta de ter saúde, então às vezes tem que ter um convênio médico por fora, paga caro numa consulta, paga caro em exames, e em quase tudo a gente tem a impressão que tem que ir além, a gente não sente a compensação devida, isso é meio que generalizado, e isso vai gerando em nós uma insatisfação, uma mágoa, às vezes quase uma raiva, por quem está gerindo os recursos, que parece que cada vez que aumentar a carga tributária, uma nova reforma, quer aumentar a alíquota, e isso e aquilo, e a gente não se conforma. Então não é de hoje. Zaqueu era o responsável por essa área. Ele não era um qualquer, ele não era um analista dos tributos, ele não era um analista da Receita Estadual ou Federal. Ele era o superintendente, ele era o chefe, ele era o que tinha o maior poder de acesso e controle sobre tudo. E certamente era também um homem rico. O nome dele, Zaqueu, no hebraico, Zaqueu, as derivações são Zaqueu, Zacaios, no hebraico Zac. Zac significa puro no hebraico, é o que ele não era.
Às vezes tem até aqueles memes, aquelas brincadeiras de internet. Olha, quando você for botar o nome do seu filho, cuidado de ficar botando nome bíblico e não ensinar o evangelho. Porque daqui a pouco tem um Mateus assaltando na rua, daqui a pouco tem um Paulo fazendo mal para alguém. E é verdade, alguém que faz capelania prisional já falou, alertou para isso. A quantidade de gente que está no sistema carcerário prisional do Brasil com nome bíblico, não é só por uma cultura popular, mas às vezes porque vem de um contexto religioso. Mas não adianta ter o nome bíblico se não tiver uma essência espiritual. Não adianta, o cantor popular brasileiro dizia assim, não adianta ir para a igreja rezar e fazer tudo errado. Não adianta você ter uma áurea espiritual, um nome bíblico, saber pronunciar chavões e jargões evangélicos ou religiosos, e não ter uma prática condizente. Então não adianta, por exemplo, um Zaqueu, que deriva de Zaque no hebraico, puro, ser um homem que espoliava os outros, que roubava, da melhor forma de se falar, porque era exatamente o que acontecia. Então o texto bíblico fala que todos ficaram chateados, todos ficaram revoltados com Zaqueu. Por quê? Porque todos se sentiam, de alguma forma, prejudicados por ele. Aí o texto bíblico fala que Zaqueu, entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, era rico. Ele não era o dono do dinheiro, ele era simplesmente o responsável, mas terminou ficando. E nós até imaginamos a razão, o porquê de um funcionário do governo, chefe dos publicanos, ter se tornado rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Todos nós nos sentimos atraídos por Jesus. Todos nós fomos criados para nos sentirmos atraídos por Jesus. Você pode ser o maior pobretão dessa cidade. Você pode estar na escala, no topo da prateleira dos mais ricos. Você pode ser o mais endinheirado. Todos, igualmente, são ou serão atraídos por Jesus. Isso não é um defeito de fabricação, é um item de série. Nós fomos criados por Deus com essa inclinação natural. Santo Agostinho dizia isso: Senhor, nós fomos criados por Ti e para Ti, e a nossa alma não encontra descanso enquanto não descansar em Ti. O salmista diz: assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim como terra seca anseia por água, a minha alma tem sede de Deus. Então imagina, um homem endinheirado, um homem abastado, se fosse nos tempos de hoje, não tinha um carro, tinha frota, não tinha uma casa, tinha várias imóveis, dinheiro abarrotado, luxo, joias, requinte, glamour, pompa, viagens internacionais, o que quisesse fazer, mas chega num ponto que bate aquela insatisfação. Então ele sabia que tinha uma carência muito grande. O C.S. Lewis, ele diz assim, se eu encontro em mim desejos os quais nada nessa terra pode satisfazer, o fato, e eu chego a crer que é porque eu fui criado para um outro mundo. É uma insaciedade que nada nesta terra pode satisfazer. Mesmo que você tenha acesso a várias bocas de mulheres, de homens, a corpos, a ambientes, a glamour, a pompa, não satisfaz. É uma sede que não cabe na lata, que a droga não supre. E a alma fica carente, e a alma fica sedenta. Você precisa. Eu gosto muito de citar o exemplo do Michael Jackson, porque realmente me marcou. Estrela pop, fenômeno, conhecido no mundo inteiro, foi morto por causa daquela própria angústia. Quando fizeram necrópsia dele, tem uns programas de internet, alguns que tratam sobre necrópsia de famosos, aí vai mostrando o que aconteceu, laudos cadavéricos, aí vai mostrar que ele, quando teve aquelas paradas cardíacas, ele foi encontrado na sua casa de altíssimo luxo, dopado, porque ele, para dormir, tinha que tomar remédio que as pessoas usam em hospitais para induzir pessoas ao coma. Então, não adiantava todo aquele glamour para o mundo todo. Então ele criou, por exemplo, Neverland, ele criou a terra do nunca, porque ele queria para sempre ser criança, não conseguiu, morreu com processos e mais processos, não saciou, porque a resposta não está aí. Tem uma frase que é atribuída ao Jim Carrey, que ele diz assim, eu queria que todo mundo se tornasse rico, eu queria que todo mundo se tornasse famoso,
Eu queria que todo mundo tivesse muito dinheiro para que eles entendessem que esta não é a resposta. Não é. Dinheiro, meus consagrados, é como água salgada. Quanto mais você bebe, mais você tem sede. E não sacia. Mas a gente sempre tem que lembrar, caixão não tem gaveta. Nós precisamos ponderar sobre isso. Nos sentimos atraídos. Você foi atraído aqui pelo Senhor. Você pode ter descoberto a igreja pelas redes sociais. Alguém pode ter te chamado. Mas o Senhor atraiu a tua alma. Foi o próprio Deus quem te atraiu até aqui. O Senhor nos chama. Ele nos chama para a sua gloriosa presença. Porque a nossa alma tem sede de Deus. Quando nós não conseguimos discernir isso, a gente joga para dentro, joga bebida, joga álcool, joga uísque, vodka, Campari, cerveja. A gente se entrega para as paixões, dá vazão para toda a força do nosso corpo, hormônios, libido, e descobre que não é a resposta, porque é uma sede que não cabe na lata, que nada nesta terra pode satisfazer. Também já se falou que todo homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus, que somente Deus pode preencher. Então as credenciais de Zaqueu são dadas no versículo 2, era um homem rico, e não era um qualquer, não era um analista apenas, não era um técnico, era o chefe dos publicanos, ele que mandava em tudo aquilo. Mas o versículo 3 diz que ele procurava ver quem era Jesus. Pode ser a pessoa mais imponente, o mais destacado, pode ser o maior dos anônimos, todos têm sede por Jesus. Quando Zaqueu se encontrou com Jesus, em segundo lugar, fica claro que Zaqueu não desperdiçou a chance de receber a Jesus. Versículos 5 e 6 dizem: então, correndo adiante, subiu num sicômoro, tem versão que diz numa figueira brava, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Correu para ver a Jesus. Ele insistiu em ver a Jesus. Qual é o problema de muita gente? Elas, naturalmente, porque todos nós nascemos, eu falei, com esse item de série, nós nascemos inclinados para Deus. O salmista diz, como a terra seca anseia por água, assim a nossa alma tem sede de Deus. Só que tem gente que se limita a ficar com aquele desejo na alma. Ela já descobriu o caminho, mas ela não vai atrás. Não foi o que aconteceu com Zaqueu. O texto diz que ele correu adiante, ele se esforçou, ele subiu numa figueira brava, num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Então ele não ficou só na passividade, ele se moveu. É o que você, por exemplo, fez nessa noite. Você não simplesmente se sentiu atraído pelo Senhor, sentindo aquelas angústias, aquela falta de resposta. Você disse, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ir ouvir a palavra de Jesus, eu preciso ver a Jesus, porque eu preciso de respostas. Então imagina, talvez era um dia de expediente, era um momento de trabalho, jornada de trabalho, mas ele foi em busca de ver quem era Jesus, saiu correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Zaqueu insistiu em ver, e ele insistiu em conhecer a Jesus. Nós falamos, na mensagem do último domingo, sobre o perigo das distrações, e citamos, por exemplo, a parábola do semeador. De 4 sementes que foram lançadas, apenas uma vingou, apenas uma foi para frente, que foi a que caiu em terra fértil. Uma caiu à beira do caminho, outra caiu nas pedras, outra caiu entre espinhos. E é tão fácil a gente se distrair. Às vezes vem aquela avalanche no coração, aquele desejo de conhecer a Jesus, de crescer espiritualmente, de dar passos além, de subir degraus na espiritualidade, de amadurecer, de crescer, de ler mais a Bíblia. Só que às vezes a gente deixa passar. Isso não pode acontecer, porque muitas vezes a tua coragem, disposição de dar um passo além, de tomar uma decisão por Cristo, de ir em busca, de se esforçar, porque às vezes a gente dá um passo e diz assim, cheguei na igreja, ninguém falou comigo, a gente bota banca,
Para conseguir um emprego, a gente luta, rala, estuda, abdica de outras coisas, se dedica, mas espiritualmente a gente faz corpo mole. Diante da primeira adversidade e contrariedade, a gente desiste. Eu fico muito inspirado pela postura do Zaqueu. Ele se levanta e vai. Tem muita gente, tem uma multidão seguindo Jesus, mas ele vai. Ele era baixinho, ele tinha uma pequena estatura, o texto diz literalmente. Ele sobe numa árvore, ele quer ver Jesus. Ele quer ver Jesus. Então eu quero te encorajar. Dê um passo além, vá além, insista, não desista e não desperdice a oportunidade de ver ao Senhor Jesus. Quando Zaqueu se encontrou com Jesus, em terceiro lugar, a gente entende que Zaqueu pagou o preço por permanecer com Jesus. Ele pagou o preço por permanecer com Jesus. O que diz o texto bíblico? Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Quando o Senhor entra na nossa vida, Ele entra para fazer as mudanças que a gente precisa. Do encontro de Zaqueu com Jesus, ele entrou e saiu mais pobre, mas ele saiu salvo, e ele saiu transformado. Às vezes a gente está se prejudicando porque nós estamos apegados a coisas que não dão as respostas que nós precisamos. Às vezes nos dão conforto, às vezes nos dão uma visibilidade, credibilidade, mas não dão a paz que nós precisamos. Essa semana eu postei lá na rede social que nenhum sucesso compensa o fracasso da nossa família. Nós precisamos fazer as escolhas que têm que ser feitas. Zaqueu fez uma escolha. A palavra salvação, o sentido da palavra salvação na Bíblia significa intervenção. É como se Deus entrasse no cativeiro. A pessoa foi capturada, ela foi levada para um cativeiro e ela está presa no cativeiro. Aí a polícia desbarata aquele cativeiro, a polícia estoura o cativeiro e chega para arrancar a pessoa. Agora você imagine se a polícia chegasse ali e a pessoa dissesse: eu não posso ir, porque eu me apaixonei pelo meu sequestrador. Tem um fenômeno que a psicologia fala sobre isso, a síndrome de Estocolmo. Você não consegue sair do cativeiro. Então tem gente que não consegue sair do cativeiro. Jesus chega como Salvador, como aquele que faz a intervenção para mudar a nossa história. Mas muitos, acredite, se recusam a sair do cativeiro. Se recusam a sair do calabouço, da masmorra e da prisão. Senhor, eu não posso. Como é que eu vou viver sem isso aqui? Elas já tiveram a mente tão cauterizada que elas acreditam que aquilo que as afugentava, que aquilo que as maltratava, que aquilo que as condenava, que lhes fazia mal, é aquilo que lhes faz bem. Então muita gente às vezes tem medo de dar um passo em direção a Jesus, porque fica pensando: como é que eu vou abrir mão disso? Como é que eu vou abrir mão daquilo? Como é que eu vou parar de beber? Como é que eu vou parar de fumar? Como é que eu vou largar isso, aquilo, aquilo outro? Eu me lembro que eu pastorei em uma igreja aí, e vai ser difícil você saber, nem adianta pesquisar, porque eu pastorei em 3 regiões do país. Aí uma das igrejas que eu pastorei terminou uma pregação dura sobre o pecado, contra o pecado. Aí fui à porta, na igreja menor, para despedir as pessoas. Alguém disse assim: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu disse: passa aqui na terça-feira no gabinete, vamos conversar. Ela foi conversar comigo e disse assim: pastor, por que isso e tal? E aí eu disse: não, meu irmão, espera um pouquinho, desculpa, eu me distraí, porque eu estou entendendo o senhor falar que tem 2 mulheres. Não, mas é isso mesmo. Mas rapaz, que conversa ruim é essa, moça? Não, é verdade, tal, mas uma assim, a gente é só amante, e a gente tem uma convivência de quase 20 anos. Eu disse: não, meu irmão, dá uma pausa bem, que eu estou assim, em estado de choque, preciso me recompor, preciso respirar. Meu irmão, você tem vindo para a igreja, você toma ceia, você participa de tudo. Pastor, eu já tentei sair, mas ela disse que se eu sair, ela se mata. Deixa se matar. Mas você não tem nada a ver com você, não. Dê um passo. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele saiu, irmãos, igual ao que a Bíblia fala sobre o jovem rico. O jovem rico chegou todo serelepe: Senhor, bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele uma resposta que era específica para ele: vai e vende o que você tem, dá aos pobres, depois você vem e me siga. Por que Jesus deu aquela palavra para ele? Porque Jesus sabia que o calcanhar de Aquiles dele era o dinheiro. O dinheiro era um senhor na vida dele.
Então Jesus acertou na jugular, na espinha dorsal. A Bíblia diz que ele saiu triste. Então muita gente chega até assim, serelepe, agitado, animado. Eu estou pronto para servir a Jesus. Aí Jesus diz assim: agora eu quero que você abra mão disso aqui, porque você não tem como servir a dois senhores. Você não tem como servir a Jesus e continuar nos ganhos da corrupção. Você não tem como servir a Jesus e continuar na imoralidade. Você não tem como servir a Jesus, mas, irmãos, o que Jesus propõe para nós é tão transformador. Ah, pastor, como é que eu vou viver agora sem várias mulheres? Uma para você é suficiente. Ah, pastor, como é que eu vou viver sem tanto dinheiro que entra de suborno, de propina, de corrupção? O que Deus dá para a gente é suficiente. Zaqueu saiu mais pobre, mas saiu salvo. Zaqueu saiu menos rico, mas saiu transformado, impactado pelo Senhor. Ele não desperdiçou a chance de receber a Jesus. Versículo 5 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Pode ser a multidão que for. Eu tenho um problema com essa visão lateral, então eu tenho dificuldade para focar vocês. Se você dançar um carimbó aqui dentro, é difícil eu enxergar se eu estiver pregando. Mas Jesus não. Jesus, ele tem uma percepção fina, aguçada. Todos são vistos por Jesus. Jesus não nos olha por atacado, como uma simples multidão. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe quem você é. Ele te conhece pelo nome, porque você foi criado por Ele. Ele sabe quem você é. Ele sabe que você está aqui. Irmãos, eu acho tão linda aquela passagem da mulher que foi curada com fluxo hemorrágico. Há 12 anos, aquela mulher tinha um corrimento, um sangue que não parava. Você já pensou o que é isso? Um fluxo que não parava. Imagine o nível de infecção e inflamação que aquela mulher podia ter. Não existia tecnologia de absorvente como hoje, era no pano. E o fluxo não parava. Que anemia, meu Deus do céu, era aquela que ela tinha. Uma anemia aguda e crônica. Quantas mazelas no corpo, no psicológico. Como é que aquela mulher ia se relacionar com alguém, ter um marido, uma vida social? Se a mulher no período do ciclo menstrual, ela era considerada pelas leis do Levítico impura. Ela era considerada impura. Imagina a mulher que o sangue está jorrando sem parar o tempo inteiro. Ela ficou pobre de tanto gastar dinheiro com um médico e nada resolvia. Ensinavam talvez: toma garrafada tal, não deu certo. Toma sumo de mastruz com folha de algodão, não deu certo. Vai no ginecologista tal, não deu certo. Ficou pobre, paupérrima. E aí, meus irmãos, ela sabe que Jesus está passando, uma grande multidão. Ela vai, se esforça e ela toca em Jesus. Aí Jesus diz assim: opa, quem me tocou? Aí o pessoal sorri. Não, Jesus é muito gracista, é piadista. Uma multidão te aperta e o Senhor pergunta: quem me tocou? Aí Jesus diz: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Essa palavra, o sinônimo dela na Bíblia é poder. De mim saiu poder. O toque de fé daquela mulher foi tão forte que o poder de Jesus irradiou para ela. Neste momento, dezenas, talvez centenas de milhões de pessoas estão reunidas pelo mundo afora em cultos. Mas o Senhor sente os toques especiais de fé, de quem se aproxima, mesmo sendo anônimos, indignos, e tocam nele com fé. Tocam nele com fé. Foi em busca e não perdeu a oportunidade. Pagou o preço por permanecer com Jesus. Então você vai ver cego, você vai ver paralítico, você vai ver gente dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca! Cala a boca! Você está importunando tudo. Jesus! Gritou mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor ouve, porque a Bíblia diz que ao coração quebrantado Deus não desprezará. O Senhor ouve. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na tua casa. Meu Deus do céu, que bendito privilégio. Senhor, quem sou eu? Quem é a minha casa? Eu estou aqui amoitado, eu estou escondido aqui, só te observando, e o Senhor me enxergou. Deus nos enxerga em nossa insignificância. Deus nos enxerga em nossa simplicidade. Deus enxerga além das nossas condecorações, dos nossos distintivos, do crachá que nós temos, do prestígio social. Ele enxerga o homem por trás de tudo isso, da carcaça. Ele enxerga quem nós somos de fato e de verdade, e Ele sabe a fome e a sede que nós temos. E Ele, quando nos vê, Ele nos olha nos olhos.
Ele nos chama pelo nome, e Ele diz assim: hoje eu quero ir para a tua casa, hoje eu quero entrar no teu coração, hoje me convém, eu quero entrar na tua casa. Você já pensou que privilégio bendito, Jesus chegar e dizer assim: eu vim passar esse dia inteiro com você aqui hoje. Você teria coragem de mudar a sua agenda para receber Jesus na sua casa? Você teria coragem de cancelar a agenda para receber a Jesus na sua casa? O texto bíblico fala que, versículo 6, Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Isso aqui faz tanta diferença, irmãos. Apocalipse fala, uma das imagens para nós é o Senhor dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Então o Senhor, Ele faz convites, Ele nos chama, a palavra vem, aparece cerca de 600 vezes na Bíblia, o que nos leva a crer que nós realmente somos buscados pelo Senhor. Ele está nos chamando, Ele se importa, e Ele não quer simplesmente uma relação casual, Ele quer entrar em nossa vida, Ele quer entrar em nosso coração, Ele quer mudar a nossa história. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria, versículo 7 a 8 fala que Zaqueu também pagou o preço por permanecer com Jesus. Eu quero só reforçar esse ponto aqui. Diz assim: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele pagou o preço por permanecer com Jesus. Você pode perder acesso a muita gente, você pode perder acesso a muitas coisas, mas aquilo que Deus tem reservado para você não se pode comparar com nada mais. Você deveria dar uma chance para a tua alma. Nós nos preocupamos tanto, irmãos. Eu tenho denunciado isso aqui de púlpito. As pessoas cuidam do corpo, cuidam do cabelo, cuidam das unhas, mas elas são tão negligentes com a sua alma. Elas não cuidam da sua alma. E a alma é a única que vai ter condições de ultrapassar os portais da eternidade. Deveríamos zelar da nossa alma. Zaqueu pagou o preço por permanecer com Jesus. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele deu um susto na vaidade. Tem esse meme aí, né? Vou dar um susto na pobreza. Ele deu um susto na vaidade, no seu orgulho. E a gente tem que fazer isso aqui. Faça um teste com o seu coração. O dinheiro, a Bíblia não condena o dinheiro, a Bíblia condena o amor ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa do amor ao dinheiro, muitos se atormentaram com muitas dores. Quanta gente, irmãos, que perdeu completamente o senso das coisas. Tem gente que diz assim: Deus não dá asa à cobra, mas tem cobra de asa, sim. Que gente que teve acesso e que quando teve acesso aquilo ali mudou. Então gente que teve acesso ao poder e o coração mudou, que teve acesso ao dinheiro e o coração mudou. Tem outra brincadeira que o pessoal diz assim: Senhor, me dá uma chance de te provar que eu não vou mudar por causa do dinheiro. Me dá uma chance de te provar que eu não vou mudar quando eu ficar rico. Mas Deus conhece, irmãos, o nosso coração. Zaqueu pagou o preço por permanecer com Jesus. É tão lindo quando o apóstolo Paulo fala que quando ele conheceu a Cristo, ele conheceu um tesouro de um valor infinitamente superior. É você dizer assim: rapaz, aqui eu não vou encontrar nunca nada que seja superior à majestade de Jesus. O que Jesus fez e faz por mim, nada nessa vida é capaz de fazer. E é tão marcante perceber a forma como o Evangelho nos transforma. Muitas mudanças são paulatinas, são lentas. Outras são instantâneas. Tem mudança que Deus faz na hora. Quando você vê em Atos dos Apóstolos o relato de Paulo e Silas na prisão, o Senhor manda um terremoto, porque eles perto da meia-noite estavam cantando louvores a Deus. Deus manda um terremoto, as portas das celas se abrem e os presos vão fugir. Paulo e Silas, que estavam presos por pregar o Evangelho, ficam ali quietinhos. O carcereiro, quando vê as portas abertas, provavelmente uma parte tinha fugido, ele tirou a espada para se matar, porque ele sabia que o Império Romano não o perdoaria por aquilo,
que teria sido uma negligência dele. Quando ele tira a espada para se matar, Paulo grita: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então aquele homem, aquele soldado, começou a noite como um algoz daqueles presos. Depois que ele teve um encontro com Jesus por meio de Paulo e Silas, ele converteu naquela noite, e a Bíblia diz que naquela mesma noite eles foram para a casa do carcereiro, e toda a família daquele homem foi alcançada. Então foi uma mudança instantânea, dentro de 24 horas. Quanta gente, irmãos, que foi transformada pelo poder do Evangelho. Gente, por exemplo, com dependência química, que passou por várias casas de recuperação e nunca foram recuperadas, sempre reincidentes. No dia que Jesus botou a mão, elas foram transformadas. Eu gosto de contar a história que teve em Alto Parnaíba, um grupo da Assembleia de Deus, saiu da Assembleia de Deus, Guará, no Distrito Federal. Eles tinham uma viagem, tem todo ano, mês de julho, de 2 em 2 anos, eles faziam essa viagem, e aí tinha aquela turma da pesada, aquelas irmãs do coque, de oração. Aí saía pela rua ali, arrancando toco, igual um trator que arranca toco, evangelizando todo mundo durante o dia, horário de expediente, pessoal trabalhando. E aí eles passaram em um bairro de Alto Parnaíba e tinha um bordel famoso à época na cidade, todo mundo conhecia. E aí passaram, eles não sabiam o que era aquilo, a pessoa estava na porta, que era a cafetina na época, eles evangelizaram, a mulher aceitou a Jesus. Quando a mulher aceitou a Jesus, o cabaré fechou. Quando o Senhor alcançar o coração do traficante, a boca de fumo vai fechar. Às vezes nós estamos lutando para lidar com as consequências. Se nós tivéssemos uma visão estratégica, eu sempre digo isso, a gente está cobrando da Secretaria de Segurança Pública, a gente está cobrando, enfim, dos poderes constituídos. Eu acho, biblicamente falando, que eles é que deveriam vir nos cobrar. E dizer assim, qual é a relevância desta igreja na transformação social? Porque quando o Evangelho entra, o que não presta sai. No dia que a prostituta, a rapariga for convertida, ela vai abandonar o pecado. No dia que o traficante, o bandido, for alcançado, ele vai abandonar a criminalidade. No dia que o corrupto, que o ladrão for convertido, ele pode estar, como dizia minha mãe, com acesso a ouro em pó, ele não vai roubar. Porque nós temos que investir na transformação do coração. O escritor norte-americano Max Lucado, ele fala que pintura no capô não conserta motor batido. Você tem que levantar o capô e trabalhar incisivamente no motor, fazer a retífica. Band-aid não cura tumor. A gente às vezes está tratando o verniz, a carcaça, tem que ir dentro, na alma, para experimentar a transformação que o Senhor oferece. Transformações instantâneas que o Senhor pode fazer. Não duvide do poder do Senhor. Romanos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. O pau mais torto, irmãos, a pessoa mais desmantelada, com a vida pregressa mais imunda, essa é que o Senhor vai ter poder de transformar. E pensa num testemunho que vai ser lindo, porque a palavra do Senhor diz que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus, e que para Deus não há impossíveis. Todos podem ser alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Um ponto muito importante que eu preciso destacar aqui com vocês, dentro do versículo 7, diz assim: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Então não foram alguns, não foi a maioria, foram todos. Então foi unânime em o pessoal rejeitar. Então a popularidade de Zaqueu estava baixa, e todo mundo ficou assim, horrorizado com aquilo, escandalizado, todos que viram aquilo. Que absurdo, que absurdo. Como é que ele vai dedicar tempo para esse pilantra? Isso é um canalha, isso não vale nada. E aí, aqui adiante, Jesus vai falar o porquê daquilo, qual é a sua missão. Olha, tenha muito cuidado, para que você não esteja sendo seletivo nesse sentido, de, às vezes, olhar e, pelo teu próprio crivo, pelo teu próprio coração, dizer assim, fulano não merece ser salvo, fulano não merece ter um encontro com Jesus. A coisa está tão assim, inflamada no Brasil, que eu acho que tem alguns políticos, se converterem, tem gente que vai ficar com raiva. Eu conheci um rapaz que ele era muito namorador, e aí ele era frequente na igreja, ele tinha aquele coração bipolar, ele queria estar na igreja, mas ele queria estar na gandaia. Então ele era muito namorador. Aí ele tinha uma menina que ele namorava, e tinha uma vida assim muito aberta e ilícita, de pecado. A moça converteu. Quando a moça converteu, foi indisfarçável a tristeza dele, ficou triste,
que o parque de diversões dele, o Hopi Hari, ia fechar. Talvez foi isso. Então eu penso que tem gente que, se algumas pessoas se convertessem, quem é a pessoa que você, no seu coração, mais guarda mágoa, ou talvez tem raiva, ou até odeia? Essa pessoa estava como se fosse Zaqueu. E como é que você olha para essa pessoa? Como aqueles olharam e censuraram o próprio Jesus? Irmãos, tem gente que é capaz de querer dar lição de moral em Jesus. Eu acho engraçado isso aqui. Marta e Maria. Marta quis dar lição em Jesus. Mestre, tu não estás vendo que minha irmã está aí na vadiagem, na vagabundagem? Manda ela vir me ajudar. Rapaz, é audácia mesmo, viu? Olha, a sua irmã escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Tem gente que tem um cangote grosso, que se brincar está querendo ensinar Jesus como é que tem que fazer. Quando explodiu a pandemia, criou um alvoroço, uma raiva, misturado com tendências políticas no Brasil. Aí o pastor João Paulo, meu amigo pastor João, esqueci o sobrenome dele agora, lá de Brasília, pastor João, aqui do Maranhão. Aí ele falou o seguinte: antigamente nós mandávamos o nosso amor e os nossos missionários para a China. Hoje nós mandamos o nosso ódio. Você tem que fazer um exercício que eu aprendi com o pastor. Você tem que fazer, é um jeito de dizer assim, eu recomendo que você faça. Um exercício que eu aprendi com o pastor presbiteriano, Jeremias Pereira. Ele ensinou a fazer uma mesa imaginária de oração. Aí nessa mesa imaginária de oração tem duas cadeiras, a tua e a da pessoa que vai sentar de frente, diante de você. Aí ele disse assim: convide todo dia no seu pensamento uma pessoa que você detesta para sentar naquela cadeira, ali na sua frente, para você orar diante de Deus por aquela pessoa. Isso é libertador, irmãos. Comecem a orar pelas pessoas. Comecem a se alegrar com a possibilidade de Jesus alcançar algumas dessas pessoas. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e as potestades, poderes espirituais. Por último, desse encontro de Zaqueu com Jesus, quando Zaqueu se encontrou com Jesus, Zaqueu simbolizou como o Senhor pode salvar a todos os que creem. O texto bíblico diz o seguinte: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem foi que Jesus veio buscar? Exatamente quem não presta. Quem está saudável, o próprio Jesus falou isso. Os sãos, quem está saudável não precisa de médico, mas sim quem está doente. Jesus não veio para chamar justos, mas sim pecadores. O que muita gente confunde, às vezes até de propósito, é pegar um texto como esse e tentar colocá-lo para libertinagem. Ah, mas eu tenho que ser um imundo mesmo. Eu tenho que ser um pecador para ser digno de receber Jesus. Isso é lá conversa, rapaz. Isso é conversa de uma pessoa que quer temer a Deus. É a consciência de que eu sou impuro, eu sou indigno, eu sou imperfeito. Senhor, eu sou indigno. Quando Jesus manifestou o seu poder e Pedro, que estava incrédulo, entendeu que era Jesus, ele falou assim: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Quando nós entendemos quem é o Senhor, a nossa perspectiva muda. Deus levantou o profeta Isaías como um profeta nacional, ele profetizou para a nação. E ele se levantava e lançava profecias dizendo assim: ai de vós, ai de vós, ai de vós. No momento em que ele foi confrontado com a glória do Senhor, o seu discurso mudou. Aí ele fala em Isaías 6, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Quanto mais, irmãos, nós estamos diante do resplendor do Senhor, mais fica evidente a nossa limitação, a nossa pecaminosidade, a nossa vileza, o quanto que nós somos maus, e o quanto que nós somos dependentes da graça do Senhor. Mas quando nós estamos nessa condição e nessa convicção, naquele momento nós estamos acessíveis à ação do Senhor sobre a nossa vida. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Todos aqueles que se aproximam do Senhor com o coração quebrantado e com humildade, clamando por misericórdia, a promessa do Senhor é que alcançarão misericórdia do Senhor. Que ao coração quebrantado Deus não vai desprezar. Um dia um pai colocou o filho pequeno diante do espelho, com isso aqui eu encerro. E aí o filho começou a ficar eufórico, era um bebezinho. Ele viu a própria imagem refletida, mas ele pensava, não discernia bem, que era outra criança.
Aí ele olhou para ali, aquele espelho, e ele ficou empolgado com aquilo, e de repente ele percebeu que quando ele botava a mão para cá, o bebê do espelho botava também. Botava a mão para cá, o bebê do espelho botava também. Mexia a cabeça, a criança do espelho mexia. Aí ele entendeu que era ele mesmo que estava sendo refletido ali. Às vezes a gente olha um texto como esse e fica assim empolgado, até que nós descobrimos que Zaqueu somos nós, que é a nossa própria história que está sendo contada aqui. Não é um terceiro, mas ele simboliza e ele mostra exatamente o nosso percurso. Talvez alguns aqui estão no primeiro ponto desse percurso, confinado, aquele sentimento de que eu estou com fome de uma coisa que não está na geladeira, que não cabe na lata, não está na prateleira de bebida, não está na mesa do bar, não está nas mulheres que eu conheço, nos homens. Aí se manifesta para ir atrás, vem num culto como esse, vê a Jesus, eu quero ver mais de perto, eu quero ouvir a voz sublime, como cantamos aqui, eu quero enxergar Jesus. Você enxerga Jesus, você é enxergado por Ele, Ele fala ao seu coração. Aí ele, em vez de dizer assim, Zaqueu, ele pode dizer assim, João, Helder, Francisco, Pedro, Maria, Beatriz, desce depressa, porque eu quero pousar na tua casa, eu quero entrar no teu coração, na tua vida. O que você faz com uma palavra dessa? O que você faz com uma palavra dessa? Senhor, eu moro de casa alugada, está bagunçado, eu tenho agenda agora, eu juro que eu queria, não posso. Às vezes a oportunidade que vai transformar a nossa vida está sendo perdida, porque nós não temos coragem de aceitar Jesus. Você sabe quando chega uma visita surpresa em casa, e a gente fica tão agoniado com aquilo, aí você corre, meu Deus do céu, pega o quarto da bagunça, joga tudo lá para dentro, e estoca tudo lá, e fecha a porta, corre. Jesus quer entrar em nossa casa, e sabe qual é o primeiro lugar que Ele vai? No quarto da bagunça. Abre a porta da despensa do quarto da bagunça, e diz assim, vamos botar ordem nessa casa? Bora sanear isso aqui, vamos limpar isso aqui, é o que Deus quer fazer na vida da gente. Não duvide do poder de Deus. Deus tem poder para fazer infinitamente além do que pedimos e pensamos. O que você precisava entender dessa mensagem, você já entendeu. Hoje o Senhor te olha como Ele olhou para Zaqueu, no meio da multidão, te chama pelo nome, e te chama para ter um tempo de comunhão com Ele. E mais do que isso, para o receber, para você o receber na tua casa. E muito mais do que o receber na casa, para o receber na tua vida, no teu coração. Como é que você lida com isso? Quero orar por você agora. Vamos orar? Nosso Deus.